Durante mais de 40 anos, mediei conflitos entre pais e filhos, maridos e esposas, chefes e funcionários, palestinos e israelenses, sérvios e croatas, e entre grupos rivais em Serra Leoa, na Nigéria, no Burundi, no Sri Lanka e em Ruanda. O que aprendi lidando com conflitos em todos esses níveis foi que é possível resolvê-los de maneira pacífica e com a satisfação de todos. Quando se estabelece certa qualidade de conexão humana entre as partes envolvidas, a probabilidade de resolver disputas de maneira gratificante aumenta muito. Desenvolvi, então, o processo que chamei de comunicação não violenta, CNV, que consiste em habilidades de pensamento e comunicação que nos permitem nos conectar de forma compassiva com os outros e com nós mesmos. Hoje, fico extremamente satisfeito com as diversas formas de uso que as pessoas dão à CNV em sua vida pessoal, no ambiente de trabalho e em atividades políticas. Nos áudios a seguir, vou descrever como o processo da comunicação não violenta fundamenta nossos esforços para resolver conflitos de forma pacífica. E ele pode ser usado quando estamos diretamente envolvidos ou quando estamos mediando conflitos dos outros. Quando sou chamado para solucionar conflitos, começo guiando os participantes de modo a estabelecerem entre si uma qualidade de conexão atenciosa e respeitosa. Só então é que os envolvo na procura por estratégias para resolver o confronto. Nesse momento, não buscamos que sejam feitas concessões. Nosso objetivo é resolver o desentendimento de modo a obter a completa satisfação de todos. Para colocar esse processo de resolução de conflitos em prática, temos que abandonar totalmente a meta de levar os outros a fazerem o que queremos. Em vez disso, nos concentramos em criar condições para que a necessidade de todos seja atendida. Para esclarecer melhor a diferença de foco entre obter o que queremos e obter o que todos querem, imagine que alguém esteja se comportando de um modo que não atende a uma necessidade nossa e pedimos que essa pessoa haja de maneira diferente. Em minha experiência, aprendi que essa pessoa resistirá ao que pedimos se considerar que estamos interessados apenas em atender às nossas próprias necessidades e não acreditar que estamos igualmente preocupados em atender às necessidades dela. A cooperação genuína nasce no momento em que os participantes passam a confiar que suas necessidades e valores serão respeitosamente levados em conta. O processo de comunicação não violenta se baseia em práticas respeitosas que promovem a cooperação genuína. A comunicação não violenta na resolução de conflitos. As práticas de comunicação não violenta que servem de base para a solução de conflitos envolvem 1. Expressar nossas necessidades. 2. Enxergar as necessidades dos outros independentemente do modo como se expressam. 3. Verificar se as necessidades foram compreendidas com exatidão. 4. Oferecer a empatia de que as pessoas precisam para ouvir as necessidades dos outros. E 5. Traduzir as soluções ou estratégias propostas para uma linguagem de ação positiva. Definir e expressar necessidades. Necessidades não são estratégias. Pela minha experiência, os conflitos tendem a uma solução mutuamente satisfatória quando mantemos o foco nas necessidades. Ao fazer isso, expressamos nossas próprias necessidades, entendemos com clareza as do outro e evitamos usar uma linguagem que envolva a insinuação de que o outro lado está errado. Na introdução, você pode ouvir uma lista das necessidades humanas básicas comuns a todos nós. Infelizmente, descobri que pouquíssimas pessoas são ensinadas a expressar as próprias necessidades. Em vez disso, somos ensinados a criticar, insultar e nos comunicarmos de um modo que nos distancia uns dos outros. Em consequência, não conseguimos encontrar soluções para os conflitos. Em vez de ambos os lados expressarem as próprias necessidades e compreenderem as da outra parte, todos entram numa disputa para ver quem está certo.
E é bem provável que isso termine causando várias formas de violência verbal, psicológica ou física, e não a solução pacífica das diferenças. Como são um componente importantíssimo dessa abordagem da resolução de conflitos, gostaria de esclarecer a que me refiro quando falo em necessidades. No modo como uso o termo, elas podem ser consideradas recursos exigidos pela vida para que esta possa se sustentar. Por exemplo, nosso bem-estar físico depende da satisfação da necessidade de ar, água, descanso e alimento. Nosso bem-estar psicológico e espiritual aumenta quando nossa necessidade de compreensão, apoio, franqueza e significado é atendida. De acordo com essa definição, seja qual for nosso gênero, nível de instrução, crença religiosa ou nacionalidade, todos os seres humanos têm as mesmas necessidades. O que distingue as pessoas são as estratégias usadas para atendê-las. Descobri que separar uma coisa da outra facilita a solução de conflitos. Uma diretriz para separar as necessidades das estratégias é ter em mente que as primeiras não fazem referência à realização de ações específicas por pessoas específicas. Por sua vez, estratégias eficazes, mais comumente chamadas de vontades, pedidos, desejos e soluções, referem-se sim a ações específicas realizadas por pessoas específicas. Uma conversa entre marido e mulher que tinham praticamente desistido do casamento pode esclarecer essa diferença importante. Perguntei ao marido quais necessidades dele não estavam sendo atendidas no casamento. Ele respondeu: "Preciso sair desse relacionamento." Como se referia a uma pessoa específica, ele, realizando uma ação específica, sair do casamento, o marido não estava expressando uma necessidade do modo como a defino. Em vez disso, ele descrevia a estratégia que pensava em usar. Apontei esse fato e sugeri que deixássemos para falar sobre estratégias apenas depois de já termos realmente esclarecido as necessidades dele e da esposa. Quando conseguiram fazer isso, os dois viram quais outras estratégias, que não o fim do relacionamento, seriam capazes de atendê-las. E fico contente em dizer que nos 2 anos decorridos desde então, eles desenvolveram uma relação muito satisfatória para ambos. Muita gente acha difícil expressar as próprias necessidades. Essa falta de alfabetização sobre o assunto cria problemas quando buscamos resolver conflitos. Por exemplo, já trabalhei com um casal cujas tentativas de resolver as desavenças acabaram em violência física. Eu estava dando um treinamento na empresa onde o marido trabalhava e, quando terminamos, ele me perguntou se poderíamos conversar em particular. Chorando, explicou sua situação conjugal e perguntou se eu estaria disposto a ajudá-los a resolver alguns conflitos. A esposa concordou. Naquela mesma noite, me encontrei com eles. Comecei dizendo: "Sei que vocês dois estão sofrendo. Sugiro que, a princípio, cada um de vocês expresse quais necessidades não estão sendo atendidas no relacionamento. Depois de compreenderem as necessidades um do outro, estou confiante de que conseguiremos examinar algumas estratégias para atendê-las." Meu pedido exigia que eles tivessem a capacidade de entender as necessidades do outro e soubessem expressar as próprias. Infelizmente, eles não conseguiram fazer o que sugeri. Não tinham sido ensinados a fazer isso. O marido disse: "Seu problema é que você é totalmente insensível às minhas necessidades." Na mesma hora, a esposa respondeu: "É bem típico de você dizer coisas injustas como essa." Em outra ocasião, eu estava trabalhando numa empresa que vinha passando por um conflito muito complicado que já durava mais de 15 meses e criava problemas no moral e na produtividade dos funcionários. 2 grupos do mesmo departamento estavam se desentendendo por discordarem sobre qual software deveriam usar. Havia fortes emoções envolvidas. Um dos grupos trabalhara muito para desenvolver um software em uso e queria mantê-lo. O outro era inflexível e queria usar um novo.
Quando me reuni com o departamento, fiz a mesma proposta que fizera ao casal. Pedi a ambos os lados que me dissessem quais necessidades deles seriam atendidas pelo software que defendiam. Como na situação do casal, eles não conseguiram se expressar. Em vez disso, cada lado respondeu com uma análise intelectual que a outra parte recebeu como crítica. Um integrante de um dos grupos disse: "Acho que se continuarmos a ser excessivamente conservadores, ficaremos sem trabalho no futuro, porque para sermos progressistas precisamos correr alguns riscos e ter a ousadia de mostrar que estamos além de um jeito antiquado de fazer as coisas." Um membro do outro lado respondeu: "Mas acho que agarrar impulsivamente qualquer novidade que aparece não é bom para nós." Eles me contaram que repetiam essas mesmas análises havia meses e não chegavam a lugar nenhum. Na verdade, estavam apenas criando muita tensão entre si. Assim como o casal, eles não sabiam expressar as próprias necessidades de forma direta. Em vez disso, faziam análises que eram interpretadas pelo outro lado como críticas. É desse jeito que começam as guerras. Quando não somos capazes de dizer com clareza o que precisamos e só sabemos fazer análises sobre os outros que soam como críticas, acabamos em guerra, sejam elas verbais, psicológicas ou físicas.